Pessoal, de volta aqui no Conexão CEO com o Marco Stefanini, da Stefanini. Não esqueça de assinar o nosso canal Neofeed Brasil no YouTube e escutar esse programa em podcast nas principais plataformas de streaming. A gente falou muito no primeiro bloco sobre a posição internacional da Stefanini, sobre os negócios, transformação digital, inteligência artificial e também como a Stefanini dissemina a cultura em todos os países em que ela atua. Agora a gente vai falar bastante sobre a história de empreendedorismo do Marco Stefanini, que começou a empresa dentro do apartamento e virou uma potência global. Marco, conta pra gente aqui, é quase que um ato heróico no Brasil, criar uma empresa, como a gente falou no primeiro bloco, que é bem difícil, tributação, burocracia, enfim. Como é que você conseguiu? Você imaginava? Na tua cabeça passava assim, em algum momento, que você criaria uma empresa ali no escritório, dentro de um apartamento, ia virar o que virou? Não, né? Diferente de hoje, né? Que às vezes as pessoas digitais já... E é legal isso, não estou criticando. Já saem com um sonho grande. Sai com cheque alto, né, de investidor. E às vezes, e sonho também o projeto. A nossa vida lá atrás era muito diferente, né? Bem mais pobre do ponto de vista de perspectiva, né? Então, não, eu acho que eu sempre quis ter um negócio próprio, né? E aí escolhi um negócio que era serviços e tecnologia, porque serviços eu preciso de menos capital, eu não tinha capital, né? Até recentemente o custo de capital no Brasil era proibitivo. E também a área que eu dominava, que eu conhecia, então obviamente tenho mais afinidade e a chance de ter êxito foi maior. Mas você era geólogo, não era? Na verdade aí o que acontece, quando eu decidi, lembra-se que eu sou geólogo, eu estudei geologia, tudo me formei, mas basicamente logo depois eu já tive um curso por um banco de 6 meses como trainee, período integral, e eu me transformei num profissional de tecnologia. Então, a minha vida, eu não estudei na universidade, mas a minha vida é um profissional de tecnologia. Então, era um técnico, né? Quando eu abri a empresa, nunca tinha sido gerente na vida, então, do ponto de vista de gestão, tudo isso eu tive que aprender na raça, eu não tive essa experiência anterior. Né? E por que você abriu a empresa? Eu acho que eu sempre quis ter empresa, né? Eu acho que algumas combinações. Eu acho que eu tinha um sangue empreendedor, eu queria abrir algum negócio e aí, por essas razões que eu te falei, eu entrei na área de serviço e tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto, tinha esse perfil de abrir. E, obviamente, quando você começa um negócio, você está muito mais focado em pagar as contas, sobreviver nos meses seguintes do que sonhar grande, né? Vamos ser bem honestos. Então, os sonhos eram muito limitados na época, né? Era tipo assim, quero sobreviver, quero sobrar um dinheiro. Aí depois você vai aos poucos. O que eu acho que eu sempre fiz é um intermediário, quer dizer, a cada 3 anos você dá um refresh da tua ambição. Eu acho que esse era o ponto principal, né? Porque você pensar muito pequeno, a hora que você consegue, você se acomoda, né? Esse é um risco que tem. Se você a cada 3 anos, a um certo período, você faz um refresh, olha, eu consegui chegar aqui, né? Aqui eu consegui bem, aqui eu não consegui fazer, o mercado mudou, eu estou assim, agora eu quero ir lá. Aí chegou lá, agora eu quero ir lá. Então, isso que a gente foi fazendo. Então, a resposta nunca imaginei, né? De maneira alguma, eu queria ter um nível de vida melhor e proporcionar uma vida de família razoável, um nível de vida razoável para minha família, e empreender, e fazer uma coisa própria. Eu acho que, ao longo do tempo, a gente foi gostando da brincadeira e a gente vai abrindo o leque de opções, né? Então, essa é a resposta aí para você. E você começou num apartamento, né? Isso. Como é que foi esse salto para a empresa mais profissionalizada, enfim? Isso foi depois de 3 anos? Quando que você atingiu, você está falando desses 3 anos de refresh, quando você atingiu um patamar que você falou, pô, agora eu já sou uma empresa estabelecida, grande? É interessante, demorou, por incrível que pareça. Então eu comecei em 87, na minha casa, basicamente vendendo os meus serviços. A primeira pessoa que veio trabalhar junto comigo foi minha esposa, depois de 1 ano. Então os primeiros anos foram muito difíceis, a gente teve o plano Collor no meio, anos de crise muito forte, não tinha experiência gerencial nem comercial, mas sempre a gente conseguiu pagar as contas.
A empresa nunca teve um ano de prejuízo e todo ano a empresa foi maior que o ano anterior. Sempre. Isso desde a fundação Desde dela a até fundação. hoje. 32 anos assim. Então a gente sempre foi... Agora, ela foi, como a gente não tinha capital, todas essas dificuldades, para você ter uma ideia em termos de números, né, as pessoas terem ideia, a gente só em 93 que eu fui faturar $1 milhão, né, praticamente 5, 6 anos depois. Então, que ainda $1 milhão é uma empresa pequena. Então, só para ter um universo de grandeza, né. A partir de mais ou menos 91, mais ou menos, a gente começa... Eu sempre falo assim, o empreendedor ele tem que se reinventar a cada rodada, né, de tamanho. Né? Isso vale também para você, assim. Então, no início, a gente faz tudo. A gente é o executor, né? Você pega, põe na mão na massa, tudo. Principalmente uma empresa muito pequena que nem a minha. Eu chamava de eu-presa, né? Porque era eu que era a empresa. Depois, você passa como se fosse ser um gerente, né? Você tem alguns funcionários lá, 10, 20, 30 funcionários, então você passa a ser como se fosse um equivalente a um gerente. Quando a empresa cresce mais, você tem lá 300 pessoas, não dá para um gerente com 300 pessoas. Então você é como se fosse um diretor, que você já não gerencia, você não executa mais, não gerencia diretamente, você gerencia a pessoa que gerencia. Uhum. Então você tem um diretor, gerente. E a cada nível você vai subindo, né? Então 300, depois você vai para 1.000 pessoas, depois vai para 10 mil. Então você vai adquirindo e a cada etapa você tem que fazer um refresh do seu perfil, né? Por isso que muitas empresas ou elas são vendidas ou elas acabam não dando certo, porque às vezes o empreendedor ele não se reinventa, né? Hoje com o mundo digital facilitou um pouco e muitas vezes tem caras muito bons de abrir o negócio, enxergar o mercado, montar um negócio novo, a hora que ela decola, ele vende. Não é porque assim, o negócio dele é construir. Depois operar é outro perfil, né? Então, e se a gente quer, que nem no meu caso eu continuei até aqui, eu tive que ir mudando o meu perfil ao longo do tempo. Quem era o Marco lá de trás e quem é o Marco hoje? Olha, e o que o Marco de trás, um Marco mais técnico, né? Um cara mais técnico, eu aprendi a ser vendedor, né? Então, normalmente, o empreendedor, quase sempre, ou ele é um cara que conhece muito tecnicamente de entrar na solução, mas a maioria das vezes ele é um vendedor, né? Ele tem que vender uma ideia, ele tem que vender uma solução, né? Ao longo do tempo, ele tem que se transformar num gestor, né? E são características muito diferentes, fazer gestão, ser um executivo e ser um empreendedor. Os dois são importantes. Como é que você combina isso? Às vezes ou você se reinventa ou você vai montando times com diferentes perfis, né? Então um pouco desse modelo. E respondendo a tua pergunta de tamanho da empresa, então 93 era $1 milhão, né? Em 2 anos depois, de 95, eram $10 milhões, né? Provavelmente o que? Em 97 já era $25 milhões. Então ela começou ali que ela dá ter cara de empresa, né? É grande, ter cara de empresa, né? Para depois virar uma empresa maior. E quais foram as principais dificuldades que você encontrou como empreendedor nessa tua jornada? Olha, são inúmeras, né? Mas acho que a principal é essa dificuldade de fazer negócio no Brasil, né? Realmente, o Brasil tem um ambiente hostil ao empreendedor, ao negócio. É a primeira vez que eu vejo no Brasil onde se coloca abertamente uma série de problemas que a gente enxerga e que começa a enxergar ao nosso lado. O empreendedor e o empresário não é perfeito. Como qualquer outra profissão, outra área, tem ótimos e não muito bons e ruins, mas sem dúvida começa a entender que a gente faz parte de um ecossistema e tem uma certa importância, né? Então esse sangue, esse espírito empreendedor que boa parte do brasileiro tem, é muito importante para a economia, para o bem-estar da população. Então esse equilíbrio, né, eu acho que começa a ter agora, onde tem uma visão mais de entender que a gente também gera valor. Então, o ambiente do Brasil sempre foi muito hostil, né? Em termos de regras, em termos de tudo. Então, esse eu acho que foi essa é a grande dificuldade. Mas, obviamente, tem outras. Se reinventar é uma coisa dolorosa, né? Dolorida. Não é fácil você toda hora se reinventar.
as grandes transformações de tecnologia. A gente está falando de transformação digital, mas a Stefanini já passou por... Essa é a 5ª transformação de tecnologia que a gente a gente passa. Cada transformação você tem que estudar tudo de novo, é outro perfil, outra estrutura. Então e essa agora da digital, ela tem um elemento muito importante adicional e que faz toda a diferença. É um modelo de negócio, não é só mudança, não é só uma transformação tecnológica, né? Também tem uma questão de negócio. Mas as outras 4, mesmo sendo só tecnologia, também muda tudo. Imagine que você é uma empresa que domina uma certa área, né? Um produto, e depois aquele produto ele se torna não totalmente obsoleto, uma boa parte, você tem que construir outro produto. Como é que você vai se reinventar? Então, essa questão também, né? Que eu acho que são situações que a gente foi procurando resolver. E aí, tudo na vida tem que chegar ao meio copo cheio. Qual que é a vantagem de tudo isso? Normalmente, tanto o executivo como o empresário brasileiro, ou mesmo o profissional de tecnologia, um profissional normal, em geral, fora esses períodos agora, últimos anos, mas são profissionais com muito alta resiliência, né? Alta resiliência. E isso tem valor, né? E que eu acho que o brasileiro deveria explorar mais. O Brasil passou por um período aí um pouco de assistencialismo demais e tudo mais, e com a crise, infelizmente, tem o lado bom da crise, que volta um pouco àquela necessidade. Então, eu acho que produziu para a gente uma alta resiliência, né? Então, que é bom, que é positivo. E do ponto de vista de erros, assim, obviamente você errou bastante também ao longo desse tempo. Qual foi o principal erro que você se recorda aqui? Olha, todo mundo adora fazer essa pergunta do principal erro, né? Ou dos erros. Então, a gente, na verdade, quem decide erra, né? Como eu decido todo dia, eu erro todo dia. Não é que de vez em quando, todo dia a gente está errando, né? Eu acho que importante nisso, dos erros, é ter uma abertura autocrítica, né? De não vamos atribuir ao ecossistema, aos demais, os seus erros. Então, mesmo numa situação que teoricamente você perdeu ou errou por uma consequência de alguém de fora, você deve analisar o que eu poderia ter evitado, por exemplo, né? Então, esse processo de você aprender com os seus erros e aprender com os erros dos outros é muito importante. Então, para mim, acho que tem uma característica importantíssima para qualquer ser humano, é a humildade, né? É a humildade de não achar que a gente é melhor que os outros, e a humildade de estar aprendendo. Porque se você não for humilde, você nunca vai aprender, né? Então, esse é um ponto. O que eu errei, tem muitos, assim, inúmeros, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu demorei muito para fazer aquisições no exterior. Então, se você analisar, 95, 96, a gente abriu uma pequena operação na Argentina, mas que eu era pequeno, que eu te falei nessa época. 2000 que eu comecei realmente a expandir, né? Se você analisar, 2000 que eu fui mais Américas, Estados Unidos, 2001 mais ou menos, México, Estados Unidos, vários países da América Latina, eu acho, por exemplo, e eu só fui fazer a primeira aquisição no exterior boa mesmo em dezembro de 2010. Ali, se eu tivesse feito aí talvez 3, 4 anos antes, certamente eu alavancava. Então eu gosto da combinação crescimento orgânico e aquisição, principalmente em mercados que você não conhece, né? Do exterior. Então, acho que esse, por exemplo, é um deles, né? Poderia ter acelerado ainda mais o crescimento da Poderia ter empresa. acelerado. Outro, talvez, ao invés de estar em tantos países, focar em poucos países, né? Você tem previsão de comprar outras empresas? Estão no teu radar? Ou participação em empresas? Como é que estão esses É interessante, negócios? porque lembra que agora nós temos um perfil de fazer muitas aquisições de pequenas empresas. Então, a gente acaba fazendo internamente, porque o banco de investimento não é um bom negócio, né? As aquisições são pequenas. Só para você ter uma ideia, a gente deve receber de empresas sugerindo para avaliar, olhar, conversar, por semana de 5 a 10. 5 a 10 empresas por semana se oferecem para serem compradas por vocês. Ou por um broker, isso globalmente. Claro que boa parte no Brasil, mas a maioria. E é claro que na primeira rodada sobram poucas, né? A gente vai conversando, então a gente conversa e está aberto, isso é constante. Toda sexta-feira já manda lá quais que chegaram para a gente dar uma olhada e dar uma opinião. Vale ou não vale? Não, nem pede informação, seguimos em frente. Não, essa aqui vão pedir dessas duas.
Hoje entendeu? tem... Então a nossa previsão é realmente de fazer várias aquisições, né? Tanto no Brasil como no exterior. E esse modelo das ventures, são as empresas digitais, inclusive multiplicar muito mais lá fora. Quantas empresas, mais ou menos, vocês pretendem comprar? Olha, é difícil saber, assim, de números, né? Mas eu acho que, pelo menos, esse ano, ainda falta 5 meses, eu acho que tem chance concreta de umas 2, né? 2 empresas. A gente está conversando mais seriamente, negociando já umas 6. Mas a taxa de sucesso é baixa, né? Eu diria assim, entre empresas menores, digitais, desse perfil, eu acho que umas 4 por ano deve ser mais ou menos a linha. Mas tem que fazer sentido no todo, né? Então tem que tomar esse cuidado e agora cada vez mais expandir geograficamente fora do Brasil. Agora, tem muita empresa hoje que está dando participação em troca de serviços. A gente tem casos, por exemplo, vou te dar um caso recente, a Stone fez uma joint venture com a Globo. A Globo deu em troca mídia, o equivalente a mais de 460 milhões de reais em mídia, então ela ganhou uma participação na empresa. Tem acontecido isso? Você tem visto isso, por exemplo, propostas de, Stefanini, vem aqui, você fornece todo o seu serviço, transforma a minha empresa e eu te dou um equity, te dou uma participação. Isso tem acontecido também ou não? É interessante essa colocação. E isso mostra como a parte de tecnologia ela está ganhando destaque e importância dentro do business, né? A gente hoje já tem várias conversas nessa linha, né? E não é só de a gente entrar com a solução, né? Com uma permuta que você falou. Tem várias outras formas de vender. Desde a tradicional era vender um projeto e compra e acabou. Mas hoje você tem formas, desde o as a service, você cobra por mês, você tem o revenue share, né, divisão de receita, profit share, também divisão de lucro, como também equities, né? Porque às vezes muito do valor da empresa não é o lucro que ela vai gerar, mas sim o valor dela como asset, né? Então começam a surgir, e é interessante que eu percebo que essas empresas, quando começam a conversar, a gente começou várias conversas, elas não estão interessadas somente na solução, porque na solução, na prática, ele pode comprar de mim, ele compra como um provedor, um cliente normal, e a gente tem a obrigação de fazer um bom serviço. Mas eles nos querem como um elemento estratégico de decisão, porque você decidir qual é o melhor caminho, a capacidade de execução é muito importante e muito difícil. Eles querem inteligência. Então quer inteligência, e isso é legal, isso a gente percebe que a gente agrega muito mais. Mas isso começou agora, recente? Isso é bem mais recente. Eu acho que é amadurecimento, porque as pessoas também elas querem fazer, mas têm dificuldade, porque não é o ramo delas. É a mesma coisa se eu quero abrir um dia um varejo, não é o meu objetivo, mas eu teria que ter humildade de me associar com um varejista, ele que conhece. Não é porque eu conheço todas as soluções de tecnologia, push de vendas, inteligência, analytics, que eu sou daí ser um varejista tem diferença. E que é mais ou menos o inverso. Imagine um varejista que quer se transformar muito digital e não é só ir lá e contratar uma boa tecnologia, comprar a solução. Tem que decidir o melhor e tudo. Então, é interessante que está aparecendo novas formas de fazer negócio. E que eu acho que é mais ganha-ganha. Porque também são formas que você compartilha risco e compartilha lucro. Então, e é bem no espírito do momento digital, né? O modelo digital é claramente de colaboração, de somar energia, somar esforço, somar capacidade gerencial, somar história, né? Então, eu acho que é nessa linha. De que áreas são essas empresas? Você já tem conversas? A gente tem várias conversas, são várias frentes. Tem algumas concretas que a gente evita falar, mas de vários negócios, que desde profit share, revenue share, até participação minoritária, claro. Então são... Por quê? Porque eles querem a tua contribuição. Me dá uma palhinha de que áreas são essas empresas? Não, hoje tem várias frentes, mesmo às vezes iniciativas financeiras focadinha, varejo, tem áreas muito interessantes. Projeto, às vezes você tem uma empresa, mas ela tem um projeto dentro da empresa que é uma área nova. E ali ele fala, pô, vamos fazer junto que a gente juntos somos mais, né? Que nem a empresa, juntos somos mais. Você investe também em startup, não investe, Marco?
pessoa física? Isso, a gente dentro do ecossistema de digital ou inovação, ele é bem amplo, né? Eu dei um destaque enorme nas ventures, porque é a nossa joia da coroa, mas nós temos parcerias com grandes empresas já estabelecidas, como Amazon, Microsoft, Adobe, IBM e tudo mais, como uma série de empresas de tecnologias, parceria com a universidade. E uma das iniciativas também é a gente participar de ser cotista de alguns fundos também para ter, um deles é o eBricks, que eu sou sócio pessoa física, né? E a gente vem pensando, na verdade a gente está estruturando, se alguém tiver interesse também em fazer junto, sempre a gente gosta de combinar, não queremos fazer junto, fazer algumas VCs, né? Então a gente mesmo organizar algumas VCs ou participar de outras. Que seria um Venture Capital. É isso aí. Você está procurando parceiros já para isso? Já tem algum já? Aí não, a gente ainda está em conversas bem iniciais. Não, entre conversar e fazer, o caminho é muito longo. Por isso que a gente evita de dar prazo para vou comprar tantos e tal. Mas a gente já abriu a cabeça, né? Entendemos que é importante, entendemos que temos que fazer com alguém. E agora a gente começou as conversas, mas eu acho que ainda vai um tempo. Mas seria um fundo de Venture Capital com qual foco? Empresas de que área? Olha, em geral, aí varia um pouco. A gente pode... tem que ser áreas... Vai depender também do sócio que você tem, qual é a experiência que ele tem, qual é o meu nível de experiência, né? Mas eu acho que é muito mais B2C, porque B2B eu já faço, né? Então seria mais B2C, que eu acho que é onde você pode escalar mais do ponto de vista de valor agregado, né? E é onde as pessoas têm mais risco e mais dificuldade. E quanto que você espera captar? Ainda não tem esse plano. Ainda não tem. Não vou falar porque não é porque eu não quero falar, porque ainda não tem, está muito em aberto, vai depender muito. E me conhecendo, a gente vai fazer menor, um MVP, um fundo pequeno, e depois nós vamos crescendo, porque a gente vai ter as experiências boas e ruins. A gente aprende e na nova rodada faz melhor. Esse sempre foi o meu modelo e é o modelo digital, né? Sim. E abrir capital na bolsa nunca passou pela sua cabeça? Você não tem interesse ou pensa ainda nisso? Esse é sempre um tema presente, o jornalista também gosta de perguntar, e com razão. Assim, tentando resumir, já uma vez nós pensamos, estruturamos tudo, e aí veio a crise de 2008, então a gente nem saiu. A gente é pronto, do ponto de vista da auditoria aqui no Brasil, tem 15 anos, primeira empresa de primeira linha, lá no exterior até mais, porque as empresas que a gente comprou era aberta em bolsa. Então o modelo eu já tenho todinho pronto. A gente tem essa vantagem estrutural. O detalhe é o seguinte, nós somos uma empresa que sempre conseguiu gerar as aquisições, tudo com capital próprio, né? Mas nós entendemos que sim, para fazer alguns movimentos mais estratégicos, eu acho que o mercado de capitais é interessante, né? Pode ajudar em capital, mas pode ajudar nesse todo esse contexto de associações, de movimentos estratégicos. É uma tendência, eu acho que a gente vai fazer. A gente tem que fazer e não a longo prazo. Mas precisar se vai ser o ano que vem ou não, aí eu não consigo te Mas já falar. está de olho, então temos uma notícia aqui. Mas não gostaria que desse essa ênfase, que ainda não é tão concreta. Tá ok. Né? Marco, a gente está caminhando para o final do programa e eu sempre faço um bate-bola aqui com o entrevistado e eu quero fazer com você, tá? Resposta curta e rápida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar. Vamos lá. Quem é seu ídolo? Olha, sempre sou compartilhado, né, em vários. Eu acho que eu adoro a biografia, né? Então, desde um Sam Walton que montou uma empresa, ela era extremamente humilde, espartano, e mudou a forma de varejo nos Estados Unidos. Fundador do Walmart, né? Para quem está assistindo a gente. Desculpa, o Imagina. Fundador do Walmart, né? É linda a história dele, é antiga a biografia, mas eu recomendo quem não leu. Eu tenho, do ponto de vista estratégico, de humildade, de visão estratégica, de estômago, que eu chamo, né? A gente como empreendedor, como tudo, como ser humano também. O Mandela é um cara estratégico, que pensou no futuro do país, né? Veja a África do Sul quando saiu do apartheid, a diferença da Rodésia, que depois virou Zimbábue. Zimbábue era muito mais avançado e teve um líder que não tinha essa visão, destruiu o país. E a África do Sul tomou um caminho muito diferente, tinha tudo para um caminho muito pior, né? Então, como estratégia e tudo mais, né? Então, são pessoas que fazem a diferença no mundo, né?
do ponto de vista de coragem, de não ceder, e mesmo até pelo estilo cômico, que eu acho formidável, o Churchill também, um líder, porque eu vejo às vezes muito líderes quando eles lideram equipes, países, na facilidade é uma coisa, né? Na dificuldade, você tomar decisões no meio de, né? Como um Lincoln, por exemplo, nos Estados Unidos, também mesma coisa, o cara tem algumas convicções que ele vira, né? E o país, muitas vezes, ou aquela população, ou aquela empresa, no fundo ela vai viver bem, muito melhor, baseado em decisões muito difíceis lá atrás. Então eu acho que é isso. Qual característica você mais admira em uma pessoa? Eu gosto de humildade, perseverança, né? Acho que seriam itens. E o que você mais detesta? Acho que talvez arrogância. Acho que a arrogância limita a pessoa de crescer, né? Não ouve. Acho que pode ser isso, talvez. Que toca na tua caixa de som? De música, sim, eu sou bem eclético, mas eu adoro, quando jogo, até hoje, gosto muito de rock, mas gosto de MPB, até música clássica também, aprendi a gostar depois de velho, porque na minha casa a gente não tinha esse hábito. Eu sou bem eclético. Aliás, em geral, sou uma pessoa, um perfil mais eclético. Você falou de livro. Que livro você está lendo agora? Eu agora não estou lendo nada, que eu não estou sem tempo. Qual livro você recomendaria? Eu normalmente gosto de biografias, tá? Eu gosto mais de biografias do que livros de guru, tá? Porque representam quem fez. Então, vários aí a gente pode, desde o mais antigo, não pegando somente casos atuais e casos internacionais, você pega um bem antigo, que é o Mauá, pega um Matarazzo, pega agora um Steve Jobs, quer dizer, eu gosto muito de o do Jorge Paulo Lemann, Um Sonho Grande. Eu gosto muito de biografia e gosto muito de história também, né? Aí eu gosto de estratégia de guerra, eu gosto de ler livros de história, certamente é um hábito que eu tenho de hobby, eu gosto de história. O teu hobby é a história. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual é o seu hobby? De novo é aberto, né? Eu gosto de fazer esportes. Que esportes você faz? Eu, assim, hoje eu mais corro, né? Porque é onde eu tenho tênis e cato e saio correndo. Mas acabo fazendo bicicleta, jogo um futebol, às vezes algum outro tipo de ginástica. Então eu gosto um pouco, principalmente por causa da saúde, pelo menos não sou fanático, não sou daqueles que vai acordar 4 horas da manhã para fazer. Mas tem uma parte de esportes, eu gosto muito de viajar, de ler. Ultimamente eu não tenho lido, estou defendendo, meu tempo está cada vez mais escasso. Gosto de ler, gosto muito de sair, de passear, de vida ao ar livre. Eu gosto muito disso. Então, de ir num bar e petiscar, beber e conversar e comer petisco. Então, é bem variado, assim. Eu gosto realmente de sair, viver a vida. Então, minha mulher em casa, meus filhos tiram sarro que eu sou intenso em tudo, até no tempo que eu quero me divertir. Poder é? Eu acho que poder é você ter a oportunidade de decidir, né? Em parte, não significa que você faz o que quer. Eu acho que isso é incorreto, né? Se enganar, né? Às vezes muitos empreendedores falam, eu quero ser empreendedor porque eu vou fazer o que eu quero, né? Isso já começou errado, né? Aliás, você vai ter milhões de donos, né? Que são os seus clientes. Mas eu acho que poder decidir é muito gostoso, poder transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que é mais nessa linha. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? Eu acho que é o tesão, né? A paixão de você querer construir algo que hoje, na verdade, eu acho bonito, a forma mais elegante, né? Usando até uma palavra não chula, que é propósito, né? Eu acho legal porque, no fundo, esse mundo digital traduziu assim, o que faz levantar, o que faz qualquer empreendedor, você pega uma história como o Sushiro Honda, o cara depois de 500 caídas, ele vai lá e levanta e vira. É o propósito, né? Ele tem uma força maior do que ele quer fazer. E hoje eu gosto dessa palavra, quer dizer, né? Essa palavra de propósito.
E aí serve para todo mundo. Quem já está bem de vida e quer construir algo muito melhor, para quem precisa chegar a um certo nível de qualidade de vida. Então, acho que é nessa linha. Empreender no Brasil é? É uma dificuldade enorme, meu amigo. É uma dificuldade enorme. Já foi muito pior. Mas eu acho que empreender é lindo. E tem modelos diferentes de empreender. Isso é interessante, isso. Por exemplo, você está dentro de uma empresa como a Stefanini, que você tem uma certa liberdade, claro, não tem liberdade de todo, mas de trazer ideias e construir novos negócios, é uma forma de você empreender com um risco menor. O intraempreendedorismo. Eu gosto disso. Então, empreender não é só o cara que começa um novo negócio. Empreender é uma nova ideia, às vezes socialmente mesmo. Atitude empreendedora. É atitude empreendedora, aquela atitude proativa, aquela atitude de procurar algo mais, quebrar paradigma. Eu acho que para mim é isso. Agora, para finalizar, que conselho você daria para quem está começando? Olha, eu dou os mesmos conselhos faz anos e vou fazer o mesmo para você aí que está tocando o nosso novo negócio, né? Eu acho que, primeiro, não achar que não vai ter dono, que você vai fazer o que você quer. Eu acho que isso é um erro. Trabalhar muito duro. Eu acho que é muito raro, não vou falar que não tem, você é um empreendedor de sucesso. E sucesso não significa muito dinheiro, é ter um negócio que você queria chegar lá. Sem muito trabalho, muita determinação, muito perseverança e aquilo que eu falo de humildade, né? Humildade de ouvir, humildade de aprender, faça muitas perguntas, né? Não imagine que você tem a solução para tudo, que ninguém tem. Então, e muitas vezes eu faço a comparação em ser teimoso e ser perseverante, né? Teimoso, os dois às vezes lutam muito, mas o teimoso ele luta sempre do mesmo jeito, achando que o mundo está errado. Muitas das nossas dificuldades é que a gente atribui a dificuldade ao mundo. E a gente tem que, no fundo, ser muito duro conosco e atribuir as dificuldades a nós, mesmo em não saber lidar com a dificuldade. Então, o perseverante é diferente. O perseverante ele tem determinação, ele vai lutar, mas ele tem a humildade de corrigir toda hora a rota. Então, ele está corrigindo toda hora. Desde o negócio errado, a gestão errada, o discurso errado, o marketing errado. A gente sempre está fazendo alguma coisa errada. Mas essa humildade de estar sempre aberto a ouvir e aprender. Maravilha. Marco, muito obrigado, viu? Prazer te receber aqui. Obrigado pela oportunidade. Muito boa, a conversa foi ótima. E você que está nos acompanhando, muito obrigado também. Não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também acompanhar esse programa aqui em podcast nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.